Salve, meu povo! Os noticiários do mês de fevereiro deste ano trouxeram informações preocupantes a respeito de um conflito que vem acontecendo entre Índia e Paquistão, na região da Caxemira. No dia 14 de fevereiro, fundamentalistas islâmicos, terroristas islâmicos sediados no território do Paquistão, realizaram um atentado na parte indiana da Caxemira. E nesse atentado, 40 soldados indianos foram mortos. Nos dias seguintes, aeronaves indianas bombardearam aquilo que supostamente seria o campo de treinamento desses terroristas islâmicos. Campo de treinamento que fica onde? No território do Paquistão. Ou seja, a Índia bombardeou uma parte do território paquistanês. No dia seguinte, aviões paquistaneses derrubaram 2 caças indianos e um dos pilotos acabou sendo feito como refém. Já nos dias seguintes, começaram a circular pelas redes sociais dentro da Índia vídeos veiculando as imagens desse piloto indiano que foi sequestrado. E esses vídeos incitaram o ódio nacionalista hindu contra o Paquistão, certo? Mas para que a gente possa entender esse conflito todo, é preciso, antes de mais nada, analisar o mapa da região da Caxemira. E a partir de então tentar compreender por que Índia e Paquistão brigam tanto em torno desse território. Olhando para o mapa, a gente percebe o quê? Que a Caxemira é uma região que fica na fronteira entre Índia e Paquistão. E as tretas todas em torno dessa região começam a acontecer já em 1947. É neste ano que ocorre a independência do subcontinente indiano em relação à Inglaterra. E no ano de 47, por conta dessa independência, acaba surgindo a chamada Grande Partição da Índia. E nessa partilha territorial foram criados 2 países distintos. Um deles, a Índia propriamente dita, e o outro, o Paquistão. E a tendência qual foi? A população muçulmana islâmica foi se concentrar principalmente no território do Paquistão, enquanto a população hindu ficou concentrada no território da Índia. Mas o grande problema desde 1947 tem sido o quê? Justamente a região da Caxemira. Até 47, essa região era governada por um marajá hindu, que a princípio defendia a independência e a autonomia da Caxemira. No entanto, já em 47, muçulmanos realizaram ataques contra a Caxemira, que é um território que possui ainda hoje uma população predominantemente muçulmana. E diante desses ataques muçulmanos, o marajá hindu que governava a Caxemira reivindicou a anexação da Caxemira pela Índia, certo? Iniciam-se a partir de então conflitos armados entre Índia e Paquistão por conta dessa disputa em torno do território da Caxemira. Foram algumas guerras que aconteceram, inúmeros choques armados entre os 2 países, e para tentar apaziguar os ânimos, em 1972, Índia e Paquistão assinaram o Acordo de Simla. E nesse acordo de 1972 foi criada a chamada linha de controle na Caxemira. Vamos olhar de novo o mapa. Se vocês notarem, essa linha de controle que foi criada em 72 acabou dando para a Índia a maior parte do território da Caxemira. O grande problema é que, mesmo na parte indiana da Caxemira, a grande maioria da população é muçulmana. E esses muçulmanos, seguidores do islamismo, acusam o governo indiano de ser extremamente autoritário, opressor. E muitos desses muçulmanos que vivem na Caxemira reivindicam ainda hoje a anexação desse território pelo Paquistão.
E é claro, o Paquistão, por sua vez, o governo paquistanês, né, faz vistas grossas a esses atentados terroristas que acontecem na parte indiana da Caxemira. Há inclusive aqueles que acusam o governo do Paquistão de financiar, né, de dar uma certa ajuda a esses grupos terroristas islâmicos que estão sediados no território do Paquistão, mas que realizam ataques na parte indiana da Caxemira. Certo? Até aqui, tudo bem? Neste momento, o aluno deve estar se perguntando, mas afinal de contas, por que essas tretas todas acontecem? Né? Por conta dessa disputa na Caxemira. O que essa região tem de tão importante? Essa região da Caxemira é uma região montanhosa e é lá que nascem vários rios importantes, dentre eles inclusive o Indo e o Ganges. Portanto, é uma região rica em recursos hídricos. Portanto, para além dessa disputa étnica entre muçulmanos e hindus, é preciso levar em consideração também os interesses econômicos, geopolíticos que estão por trás dessa briga entre Índia e Paquistão na região da Caxemira. Tá? Essas disputas territoriais não teriam um interesse maior, não seriam tão preocupantes se esses dois países não fossem países nucleares, que possuem armas nucleares. Tanto a Índia quanto o Paquistão estão se tornando potências nucleares e se recusam a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Portanto, se essa escalada armada na região de fato se fortalecer, ela trará consequências catastróficas para a população do subcontinente indiano de uma forma geral. Mas será que todo mundo tende a perder com essas brigas que estão acontecendo? Sabemos que não. Já neste mês de abril, a Índia começou um processo eleitoral para renovar o parlamento. É importante lembrar que a Índia é a maior democracia que existe no mundo hoje em dia. Essas eleições duram cerca de 40 dias e 900 milhões de pessoas estão aptas a participar desse processo eleitoral. Portanto, sem dúvida nenhuma, a Índia é hoje a maior democracia que existe em nosso planeta. E hoje a Índia é governada pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que é um nacionalista hindu convicto e participa do Partido do Povo Indiano, o BJP, na sigla em inglês. Então, o Narendra Modi se intitula nacionalista e durante a campanha eleitoral anterior, ele conseguiu vencer, o seu partido conseguiu vencer as eleições em torno desse discurso nacionalista hindu. A grande questão é que nos últimos anos, durante o governo do Narendra Modi, a economia indiana começou a enfrentar uma certa crise. A economia desacelerou, o desemprego vem aumentando e até o mês de fevereiro, quem estava se dando bem diante desses problemas econômicos era o principal partido de oposição, partido do Congresso, tradicional, histórico partido do Congresso que existe na Índia desde a época da independência, em 1947. Até fevereiro, esse partido de oposição tendia a dobrar o número de cadeiras no parlamento indiano. No entanto, diante dessa onda nacionalista contra o Paquistão, o primeiro-ministro Narendra Modi resolveu tirar uma casquinha. Narendra Modi vem surfando nessa atual onda nacionalista contra o Paquistão, onda nacionalista que tende a favorecer o seu próprio partido, o BJP. Portanto, ao que tudo indica, é provável que o BJP consiga novamente uma maioria no parlamento e o Narendra Modi consiga assumir novamente o cargo de primeiro-ministro.
surfando nessa onda nacionalista por conta dessas disputas territoriais na região da Caxemira. Galera, com certeza esses conflitos na Caxemira serão objeto de questões nos vestibulares. Mas para além dos vestibulares, sugiro que vocês acompanhem o processo eleitoral da Índia, que é, no mínimo, bastante curioso, muito interessante. E não deixem de realizar a atividade desta semana, atividade número 3, que é justamente sobre essas questões todas tratadas nesta videoaula. Beijos!